Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos finalizando a nossa reflexão no Evangelho de João. Águas puras, águas limpas, que eu tenho certeza que tem fluído em nosso interior, trazendo a vida preciosa, o ministério precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, capítulo 19, dos versículos 17 a 30, que dizem assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, eu escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou e levou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre em uma esponja e, fixando-a a um caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A palavra aqui traduzida como cruz pode referir-se a uma única peça de madeira ou uma estaca, ou talvez a 2 pedaços cruzados. De qualquer forma, era de um tamanho que um homem normalmente poderia carregar. Jesus, ele carregou a sua cruz por certa distância. Então, conforme os outros evangelhos, ela foi dada a um homem chamado Simão de Cirene. O lugar é chamado Calvário, ou lugar da caveira. Talvez recebesse esse nome por uma de 2 razões. Primeiro, o terreno em si talvez parecesse com uma caveira, especialmente se fosse uma coluna com caveiras ou cavernas do lado. Tal lugar é o Calvário de Gordon, no atual Israel. Em segundo, era o lugar onde criminosos eram executados. Talvez caveiras e ossos se achassem naquela área. Embora à luz da lei mosaica sobre sepultamento isso seja bastante improvável. Mas aqui, o Senhor Jesus foi pregado na cruz, suas mãos e também seus pés. A cruz foi levantada e colocada num buraco na terra. Foi o único homem perfeito que já viveu, e essa foi a recepção que ele recebeu dos seus. Se você ainda
não confiou nele como seu Senhor e Salvador? Será que não quer fazer agora? Ao ler esse relato simples de como ele morreu por mim e por você, 2 ladrões ali foram crucificados com ele, um de cada lado. Isso foi um cumprimento à profecia de Isaías 53:12, que diz: foi contado com os transgressores. Era o costume colocar um título acima da cabeça do crucificado e indicar ali o seu crime. Pilatos então ordenou que o título fosse Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Fosse colocado então na cruz central. No hebraico, a língua sacra dos patriarcas e profetas, no grego, a língua musical e dourada que deu alma dos objetos, dos sentidos e corpo às obstruções. Aqui nós temos então, nestas 3 línguas, qual foi colocado acima da cabeça de Jesus, cumprindo então a profecia. O lugar onde ele foi crucificado era perto da cidade. O Senhor Jesus foi crucificado fora dos limites da cidade. A posição exata não é mais conhecida ao certo. Os principais sacerdotes não gostaram daqueles dizeres, eles queriam que fosse lido como uma alegação feita por Jesus, mas não como um fato. Pilatos não trocaria o escrito. Ele se tornara impaciente com os judeus e não cederia mais. Deveria ter mostrado essa determinação mais cedo. Em tais execuções era permitido aos soldados compartilhar os objetos pessoais daqueles que morreriam. Aqui os achamos dividindo as vestes de Cristo entre si. Aparentemente havia 5 peças no total, eles dividiram 4. Mas ainda havia a túnica que era sem costura e não poderia ser cortada sem que eles a inutilizassem. Eles, ao lançarem a sorte pela túnica, o qual foi entregue ao vencedor anônimo, mal sabiam que estavam agindo dessa forma. Eles estavam apenas cumprindo uma profecia escrita há 1000 anos antes, no Salmo 22:18. Essas profecias cumpridas fazem nos lembrar de novo que esse livro é a própria palavra inspirada de Deus e que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias prometido. Jesus confia sua mãe a João nos versículos 25 a 27. Muitos estudiosos da Bíblia pensam que há 4 mulheres mencionadas nesse versículo como segue: Maria, a mãe de Jesus, a irmã de Maria, Salomé, mãe de João, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Apesar do seu próprio sofrimento, o Senhor tinha consideração e afeto pelos outros. Vendo ali sua mãe e João, o discípulo, ela apresentou a João como aquele que dali por diante tomaria o lugar do filho para ela. Ao se dirigir a sua mãe por mulher, o Senhor não mostrou qualquer falta de desrespeito. Mas é notável que ele não a tenha chamado de mãe. Mas que isso não tem uma lição para os que podem ser tentados a exaltar Maria ao lugar de adoração? Aqui Jesus instrui então João a cuidar de Maria como se fosse sua mãe. João obedeceu e levou Maria para sua própria casa. O trabalho de Cristo então está terminado. Entre os versículos 27 e 28 temos sem dúvida as 3 horas de trevas, no meio-dia até 3 da tarde. Foi durante esse tempo que Jesus esteve desamparado por Deus enquanto sofreu a penalidade dos nossos pecados. A sua exclamação foi: "Tenho sede". Indica uma sede real e física que foi intensificada pela crucificação, mas também nos faz lembrar que maior que a sede física foi a sede espiritual pela salvação das almas de cada homem, inclusive eu
de você. Os soldados lhe deram vinagre a beber. Provavelmente eles fixaram uma esponja na ponta de um caniço com isopo e chegaram perto da boca. Isopo é uma planta também usada na Páscoa. Isso não pode ser confundido com vinagre misturado com fel que lhe foi oferecido mais cedo. Jesus não bebeu aquilo porque teria agido para aliviar a sua dor. Ele deveria carregar os nossos pecados em plena consciência. Por isso não tomou. Está consumado. A obra que seu Pai lhe dera a fazer. O derramamento da sua alma como oferta pelo pecado. A obra de redenção e de expiação. É verdade que ele não havia morrido ainda, mas a sua morte, seu sepultamento, a sua ascensão eram tão certos como se estivessem já sido cumpridos. Então o Senhor Jesus podia anunciar que já o caminho fora providenciado, pelo qual então nós, pecadores, poderíamos ser salvos. Queridos, vamos dar graças a Deus hoje pela obra terminada do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a frase inclinando a cabeça pode significar que Jesus inclinou a cabeça para trás. A expressão rendeu o Espírito enfatiza o fato de que sua morte ela foi voluntária. Jesus determinou o tempo da sua morte, em pleno controle das suas faculdades. Ele então despediu o seu espírito num ato que nenhum homem poderia efetuar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá.